Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com a sua teologia, mas a gente gosta de passar raiva e gosta de ver o que está acontecendo no submundo da internet. Na verdade, o submundo, pelo que eu tenho visto, é o TikTok, mas eu não gosto de usar o TikTok, então o pessoal da minha equipe separou aqui alguns vídeos do Instagram para eu reagir. Então vem comigo que hoje é dia de pérolas do Instagram. Roda a vinheta. Yeah. Antes disso, eu quero te convidar também a ir em igreja.life, link que está aqui embaixo, e acessar os nossos blogs. Também lá você consegue comprar uma camiseta da loja Igreja, que está com uma coleção nova para vir agora no próximo mês. E também você tem acesso à editora Vareta Books, onde você pode publicar seu material ou até mesmo ajudar algum conhecido seu que você sabe que é escritor a publicar seu livro, tá? Então, vamos direto ao vídeo. Então vamos pro primeiro aqui, temos Rodrigo Silva. A minha teologia, seja ela qual for, ela vai me levar para o mesmo céu que você? Como é que você vê isso? Eu entendo assim, eu tenho a minha convicção doutrinária, teológica, eu não a relativizo, mas nessa convicção doutrinária o meu papel é testemunhar para você, não convencer você, não acusar você, não ser um advogado de Deus, ser uma testemunha de Deus. E saber que, se eu chegar lá no céu, guardando o sábado, e você chegar no céu guardando o domingo, que legal, nós dois estamos lá. O que eu não quero é ir pro inferno. Então... Mas também não acredita que tu vai. Não, que legal se os dois chegarem no céu, eu guardando o sábado e tu no domingo, mas eu não acredito que tu vai chegar no céu sem guardar o sábado. Essa é a doutrina adventista. Eu não vou deixar de guardar o sábado, porque o outro acha que não deve guardar o sábado, porque senão eu estou indo contra a minha consciência. Não pode ir contra a Bíblia, né? Mas eu não... Não tem problema, não tem problema guardar o sábado, tá? Tem gente que critica muito os adventistas por guardarem o sábado. A minha crítica aos adventistas já é em outra esfera, tá? Fora a questão de ser um grupo que se sustenta com base em heresias, com base em um novo texto. Eles usam realmente Ellen White como se estivesse em pé de igualdade com a revelação bíblica e eles realmente relacionam, tá, a guarda do sábado com a salvação. Isso aí já se torna um problema. Quer guardar o sábado? Guarda, fica em paz. Mas não diga que a Bíblia mandou guardar o sábado, porque não mandou. Falando de Novo Testamento, não há essa ordenança. Então, nós guardamos o sábado por quê? Porque nós queremos, porque a Bíblia não ordena. Então fique em paz de não guardar. Esse deveria ser o discurso, tá? Eu vou achar que o céu é só para os guardadores do sábado. Eu posso, dentro da teologia, fazer uma observação honesta e ao mesmo tempo respeitosa. Por exemplo, eu tenho dificuldade com a teologia que diz que Deus determina quem vai ser salvo e quem não vai. Então joga fora o Novo Testamento, porque ele é soberano, determinou todas as coisas. Cara, lê Romanos, tá louco? Hebreus, Efésios, cara, Efésios 1. Efésios 1 tem que ser jogado fora. Se ele não concorda que Deus determinou quem vai ser salvo e quem não vai, tem que ignorar o capítulo 1 de Efésios, tá? Romanos 9, Romanos 8. Eu acho que isso pode trazer uma consequência meio complicada, mas eu estou questionando aquela teologia. Não os que aderem a ela, que são pessoas que merecem o meu respeito. Então eu acho que é isso que nós devemos ter, essa sensibilidade de ter firmeza naquilo que eu creio e deixar que o céu caiba. Sem diminuir o outro, né? Exatamente. É aquele picolé de chuchu que eles fazem para falar de teologia, para não fazer afirmações categóricas. Cara, a Bíblia é feita de afirmações categóricas, então a gente precisa, de fato, falar as coisas como a Bíblia fala, tá? Cara, determinação de Deus é um dos pilares da construção bíblica, tá? Ele determinou antes da fundação dos tempos. Cara, 1 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, ele fala, em quase todas as cartas de Paulo, ele fala aos eleitos, santos em Cristo, salvos pela graça, segundo a determinação. 1 Pedro também, se não me engano, fala os predestinados à salvação desde antes da fundação dos tempos. Então, cara, não adianta. E ele não respondeu a pergunta, tipo, nós vamos pro mesmo céu? Sim, cara, vamos pro mesmo céu, mas nós vamos pro céu não por conta da nossa teologia. Nós vamos pro céu se nós formos eleitos. Coisa que o Rodrigo Silva não acredita que acontece.
O cachorro ali embaixo, gente. Não, olha. Cara, essa musiquinha ela me quebra. Eu não tenho maturidade pra ouvir essa. Eu gosto muito de um que é os bichinhos dançando. Daí é uns bichinhos assim dançando. Ah, cara, eu não tenho maturidade pra isso. Vamos ver o próximo aqui. Tomara que seja bom. Como é que a Igreja Católica explica um Deus amantíssimo, amoroso? O próprio Jesus diz, Pai, me poupa desse cálice, e o cara não poupou? Aí qual é a resposta? Deus é tão maravilhoso, ama tanto a humanidade, que mandou o seu Filho único vir à Terra, sofrer, para com o seu sangue pagar os pecados da humanidade. É isso que a teologia diz. E nós aceitamos isso como sendo. É isso que a Bíblia diz, né? Eu não sei exatamente onde ele vai chegar, mas talvez ele falando assim, isso que a teologia diz, de entender aos menos entendidos que isso é uma leitura teológica, mas não, o texto diz isso exatamente, tá? O texto diz exatamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é escrito, ipsis literis. É verdade. Ou seja, uma fake news do cacete, uma narrativa falsa, uma construção que não encontra guarida em qualquer análise racional há 1.600 anos domina o psiquismo de todas as pessoas no Ocidente. Falou pouco, mas falou bobagem, hein? Que loucura. Cara, como que não faz sentido? Não faz sentido nenhum em nenhuma análise técnica, crítica, sei lá, lógica. Cara, realmente é um amor incompreensível a nós, tá? Se tu analisar simplesmente, ele é tão terrível que matou o próprio filho, Deus impiedoso. Ele sabia que o filho ia ressuscitar, tá? Ele sabia que o filho ia ser ressurreto. E outra coisa, Jesus se voluntariou. Jesus se entregou por nós também, tá? Então, precisa se entender que tudo estava no plano de Deus. Não é a história da humanidade. Isso precisa ser compreendido, tá? A Bíblia não é a história de um homem que pecou e a humanidade que caiu. Não, é a história de Jesus. A Bíblia é a história de Jesus, o Cordeiro morto desde antes da fundação dos tempos. Então, a história é sobre ele. O ponto alto da história é Jesus crucificado e Jesus ressurreto. Então, tudo que veio antes e depois, simplesmente para culminar nisso, tá? E, cara, lembra que Paulo ele fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens e ele constrange, ele envergonha os sábios em sua própria astúcia? Cara, é isso. A sabedoria humana nunca vai compreender a sabedoria de Deus. De fato, o evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso aqui é só um gentil achando loucura o evangelho, mas um cumprimento da palavra. Glória a Deus por isso. No olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Como é que é? A glória do homem? Glória do homem? Foi isso que eu ouvi? No olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Reinado do povo. Nós precisamos do reinado de Cristo, não do reinado do povo, que o povo só faz bobagem. Precisamos do reinado de Cristo. Eu falo isso, se vocês prestarem atenção nessa música, ela não fala o nome de Jesus, de Cristo, de Deus, nem... Cara, muito bom que ele tá falando, mas toda a vida vai passar um cara com a moto gritando, né? Como que pode, velho? Qualquer lugar do Brasil é assim. Uma vez, é o que a gente chama de um hino humanista. Não é um hino cristão, muito menos católico. Antropocêntrico. Ó, não é um hino cristão, muito menos católico, tá? Cara, isso aqui é muito mais comum do que se parece. E não é só ali, tá? As músicas cantadas hoje no cenário gospel, quase todas usam Jesus só para poder se encaixar no gênero gospel, tá? Porque no fundo, não é sobre Jesus. É sobre algo que eu sinto em Jesus, é sobre algo que eu quero de Jesus, algo que eu recebi de Jesus ou algo que eu quero dar a Jesus. Mas sempre parte do eu e alguma coisa, tá? Abra uma palavra em Obadias. Obadias é difícil.
Aí. É difícil achar Obadias. Amós, Naum, a galera se perde. Tem gente que nunca nem leu Amós, Naum, Obadias, Abacuque, Malaquias. Tem gente que nunca leu e nunca vai ler. Certo que não. Os afeminados não herdarão o reino dos céus. É isso mesmo que a Bíblia diz? É isso mesmo que a Bíblia diz. É isso mesmo que a Bíblia diz. Finalmente você vai entender quem são esses afeminados e você vai poder parar de ser homo. Afeminados são os... malacói, né? O termo que é usado lá, malacói. Vamos ver o que ele vai falar. Vai deixar de ser homofóbico em nome de Jesus. A gente já sabe que ele não vai defender uma teologia franca. Tá? Só que a gente já sabe. Vamos ver o que ele diz. Homofóbico em nome de Jesus. Culturalmente, a interpretação da palavra afeminado é sobre os nossos irmãos homossexuais. E essa nossos irmãos homossexuais. Interpretação não poderia ser mais homofóbica e machista ao mesmo tempo. Ah, é um feministo. Ah, ele é um feministo, gente. Ele é um feministo. Ah, igual o Fiuk lá, chorando com vergonha de ser homem. Ai, Jesus amado. A própria tradução bíblica reafirma isso, porque é óbvio que não é a palavra afeminado que aparece no texto bíblico. Malacói é suave, macio, tá? A tradução literal. Só que é burrice tu interpretar literalmente a palavra, tá? Até porque o texto foi escrito em grego, então traduziram uma palavra para afeminado. Bom, a palavra no grego que aparece ali é malakoi, que significa macio. É interessante que essa palavra aparece em outro texto bíblico na boca de Jesus, e lá a tradução está como macio, ou pelo menos uma roupa fina. O apóstolo Paulo está dizendo que os homens macios não herdariam o reino dos céus? É óbvio que nós não estamos falando de algo literal, e sim de uma figura de linguagem. A mesma coisa que dizer que o Berloff é meio grosso, né? A primeira coisa é você entender que o apóstolo Paulo está escrevendo na igreja que está em Corinto, uma comunidade que ficava na Grécia. Os gregos são os pais fundadores daquilo que nós chamamos de democracia. Então, para um cidadão ser considerado um cidadão grego, para ele poder participar das discussões públicas, das eclésias, das igrejas, ele tinha que cumprir alguns requisitos: ser maior de 21 anos, ser homem, ser filho de pai e mãe gregos. E um desses requisitos era... Não. Para fazer parte das igrejas, não. Para fazer parte das assembleias gregas, tá? Das assembleias gregas. Ter passado pelo serviço militar. Ele só poderia participar da cidadania grega se ele já tivesse ido à guerra. E obviamente havia homens naquela época que não queriam ir à guerra. E esses caras eram chamados de macios, de malacóis. O apóstolo Paulo, que tinha uma formação militar, faz uma espécie de bullying com esses caras, dizendo que os macios, os frouxos, os covardes, os homens que não queriam ir à guerra, não poderiam participar das eclésias, das igrejas, e logo do reino dos céus. E agora que você sabe disso, você poderia deixar de ser um malacói, um frouxo, um covarde, e pedir perdão para cada LGBT que você já ofendeu na sua vida. Cara, ele acabou de ofender o evangelho, acabou de ofender a verdade bíblica, acabou de ofender o caráter da palavra de Deus, tá? Por quê? Olha o que acontece, deixa eu explicar, deixa eu tentar pegar parte por parte, tá? Jesus usa sim o termo malacói para se referir a um tecido, quando ele está falando sobre a roupa de João Batista. Tanto em Mateus 11 quanto em Lucas 7, ele diz o seguinte: mas para que saíste? Para ver um homem vestindo roupas finas? E aqui entra a palavra malacói. Eis que os que usam roupas finas estão nas casas dos reis. Então, era um homem falando em hebraico e as palavras dele foram traduzidas para o grego, tá? E de fato, malacói, ele tem o sentido de maciez, de finesse, tá? Só que a gente não pode ignorar o sentido linguístico da palavra, porque de fato num contexto linguístico habitual, comum, sim, maciez significava o que significa maciez, tá? Só que não era comumente usado para se referir a objetos ou coisas, tá? Até porque ele tinha uma conotação pejorativa. Em contextos morais e éticos, malacos, a palavra malacos, ela era sempre relacionada a homossexuais ou homens que se relacionavam de forma homoerótica, tá, com outros homens. Então, o contexto da época era isso, é como eu dizer assim, veado, tá? Veado significa um animal quadrúpede do tipo dos antílopes lá, tá? E é isso que significa linguisticamente.
Provavelmente um coreano, ao ler um livro de piadas brasileiro, por exemplo, em que aparece a palavra veado, referindo-se de forma pejorativa a um homossexual, ele não entenderia a relação. Não entenderia que isso vem lá do filme Bambi, e o Bambi era macio e parecia meio afeminado, e daí relacionaram, esse cara é viado, tá? Não relaciona isso apenas lendo o texto, tu precisa compreender o contexto em que ele está inserido, tá? Principalmente considerando que Jesus ali estava falando com judeus, mas as cartas de Paulo que citam a palavra malacos ou malakoi, elas estavam sendo dirigidas a gregos, estava sendo dirigida ao povo gentil, então eles conheciam esse sentido mais pejorativo, os judeus talvez não conhecessem, então quando traduziram, o contexto não está se remetendo a algo moral ou sexual. Já quando Paulo cita o termo malacos, ele está assim se relacionando a isso. Para tu ter uma ideia, 1 Coríntios 6:9 diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem malakoi, nem arsenocoitais. Arsenocoitais. Então, malacos está entre dois problemas sexuais e morais, que é adultério e arsenocoitais, que significa literalmente macho deitar com homem, deitar com o macho, tá? Então, ele literalmente, malacos, está num sanduíche de pecados sexuais e morais, que é adultério, malacos e arsenocoitais, que se relaciona ao sexo entre dois homens. Por que acontece isso? Porque malacos geralmente estava se relacionando ao parceiro passivo no sexo homossexual, tá? Principalmente na cultura grega, onde era muito comum e era até visto com bons olhos um homem mais velho, principalmente da elite, ter um parceiro sexual mais jovem. E o mais jovem era sempre o parceiro passivo, aquele que recebia a penetração. E esse era chamado de malakoi, tá? Malakoi. Só que os homens que faziam o papel ativo na relação homossexual, eles não gostavam de ser chamados de malakoi. Então Paulo, muito sabiamente, pega e traz os dois textos. Ó, o problema não é tu ser adúltero e ser homossexual passivo. Ele fala, é ser adúltero, homossexual passivo e arsenocoitais, que é se deitar com outro homem, independente se for passivo ou ativo. Então ele colocou os dois problemas dentro do mesmo contexto. Então me fala uma coisa, faria sentido Paulo estar falando sobre idólatras, adúlteros, homens covardes e homossexuais ativos ou passivos? Porque você percebe que, malakoi não significa homossexual, tá? Mas arsenocoitais sim. Então, o que acontece? Tu conseguiu desfazer uma das palavras, mas isso não me desvalida o argumento de que homossexualismo é pecado. Então não é homofobia nós dizermos que é pecado. Homofobia é a pessoa discriminar, a pessoa tratar mal, a pessoa desumanizar, ou a pessoa agir com desrespeito ou falta de amor com as pessoas que não têm a mesma orientação sexual. Isso é homofobia, de fato. Mas dizer que o texto diz o que o texto diz não é homofobia, tá? Existem cristãos homofóbicos? Sim, da mesma forma que existem homossexuais racistas, existem homossexuais que são cristofóbicos, existem homossexuais que discriminam outras pessoas, cara. É coisa do ser humano ter discriminação. O ser humano é preconceituoso, isso é da cultura e da ética humana caída, totalmente depravada. Só que a pessoa diz, malakoi significa macio, então ignora, a Bíblia não é contrária a pecado. E arsenocoitais, que tá no mesmo texto. Tá no mesmo texto, é um sanduíche de pecados sexuais, entende isso? Adultério, homossexualismo passivo e homossexualismo de qualquer tipo, passivo ou ativo. Ele não queria que ninguém se eximisse dessa lista. Para ficar mais claro, Paulo não estava falando de uma forma genérica dos afeminados, o cara tem um jeito de... Não, estava falando literalmente dos que se deitam com homens, tá? Seja para penetração ativa ou passiva. Outro detalhe, tá? Para não poder haver dúvida. Lembra que o texto hebraico da Torá e dos escritos hebraicos foram traduzidos para o grego na Septuaginta? Então, na Septuaginta, lá no texto de Levítico, tanto no capítulo 18, verso 22, quanto no capítulo 20, verso 13, a palavra lá que se refere ao homossexualismo foi traduzida para o grego como arsenocoitais. Então, não tem como dizer que o Antigo Testamento era contrário ao homossexualismo e o Novo Testamento não. Não, porque é a mesma palavra usada na língua grega. Sem contar que Romanos capítulo 1, Paulo literalmente fala que os romanos foram entregues à própria vontade, fazendo com que homens se deitassem com homens, tá? Então, cometendo torpeza e mulheres mudando o uso natural. Então, o texto é muito claro, é pecado, e nós devemos tratar
o pecado como o que ele é, algo que nos afasta de Deus. Outra coisa, 1 Timóteo, capítulo 1, 9 e 10. Só 9 e 10. Ele traz de novo a palavra arsenocoitais, também relacionado a pecados graves. Então não tem como fugir, não tem como escapar. Então, deixa de ser homofóbico e machista, brother. Deixa de ser progressista, esquerdola, feminista, tá? Se curve a palavra, tá bom? Porque daqui a pouco vão estar dizendo que bater na mulher também não é pecado, vão estar dizendo que falar bobagem, palavrão não é pecado também. Cara, chega, né? Chega, já deu disso. Isso aí cansa, porque o cara vai lá e fala como verdade e as pessoas vão lá e seguem. Por quê? Porque estão louca pra viver o pecado, estão louca pra curtir o pecado, tá? Estão louca pra arrumar um argumento pra dizer que a Bíblia tá errada, pra dizer que a igreja não presta. E daí vem um cara desses que se diz cristão e ajuda o povo anticristo a fazer suas bagacerices. Tá louco? Vamos ver uma aqui de um padre, vamos ver. Eu não sei de qual lugar da Bíblia os evangélicos tiraram a teologia da prosperidade. Eu concordo com o Frei Gilson. Nós precisamos das coisas materiais, mas elas são infinitamente menores que as conquistas espirituais. E ter conquistas materiais não tem nada a ver com você ser abençoado e verdadeiramente próspero. Exatamente. Perfeito. Não existe base bíblica para a teologia da prosperidade, tá? Principalmente quando se refere ao Novo Testamento. Não há nenhuma promessa de riqueza, na verdade, há muitos textos mandando abandonar a riqueza, parar de dar valor à riqueza, tanto que Jesus diz, não juntem riquezas na terra, onde a ferrugem corrói, a traça perfura e o ladrão rouba, mas acumulem tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não corrói. Então, há mais incentivo no Novo Testamento para abandonar os bens materiais do que para acumular, com certeza, tá? Escuta o Frei Gilson. Porque o exemplo da nossa vida é Jesus. O exemplo da nossa vida é o Mestre. Eu não preciso nem falar dos santos da Igreja Católica agora. Vamos olhar para Jesus. Eu não sei de onde tirou em Jesus essa tal teologia da prosperidade. Porque no meio evangélico é assim, quanto mais você tem, mais você está sendo abençoado. Não é no meio evangélico, né? Não é no meio evangélico, aqui ele não está sendo justo. Existe a teologia da prosperidade no meio neopentecostal, principalmente, tá? Mas qualquer ser humano, tá? Católico, pentecostal, reformado histórico, espírita, umbandista, quimbandista, satanista, esoterista, hinduísta, qualquer ser humano, quando vê a pessoa afortunada, associa que ela está sendo abençoada, tá? Judeu, árabe, palestino, indifere, ateu, qualquer um, ateu não, né? Mas qualquer um que vê uma pessoa tendo muitos bens, muitas posses, sendo próspera, a pessoa associa que ela está sendo abençoada, não é coisa de evangélico, não. Significa que você é uma pessoa que está andando nos caminhos corretos. Você está andando nos caminhos de Deus. Deus quer te dar prosperidade. Mas eu olho para meu Jesus, eu não consigo ver uma vida cheia de bens materiais. Concordo plenamente. Mas eu também não consigo olhar para o meu Jesus e ver ele beijando o pé da estátua da mãe dele. Eu não consigo imaginar o meu Jesus, o Jesus da Bíblia, que ele diz que é o Jesus dele também, e imaginar Jesus carregando uma estátua na avenida, fazendo uma procissão a São Joaquim de sei lá onde, São Bento de sei lá onde, beijando o pé de um papa que diz que é herdeiro de Pedro. Cara, Pedro não deixou Cornélio se prostrar aos pés dele. Daí fizeram uma estátua de Pedro e se prostram aos pés da estátua de Pedro. Daí o Papa, que é o representante de Pedro, recebe todos os cardeais lá se curvando ao pé dele, beijando o pé dele. Só mais uma incongruência de discurso, bem comum entre seres humanos. É muito fácil criticar, é muito fácil, cara, não olhar pro próprio umbigo. Isso aí é verdade, né? Vamos ver mais um aqui. Quando for evangelizar alguém que não acredita em Jesus, seja sábio. Vamos ver. Opinião. Não acredito em Jesus Cristo. Qual é a tua opinião, tio João? Só vou te fazer uma pergunta. Quando é que as pirâmides do Egito foram construídas? Esse assunto não é esse, tio João. Responde. Milhões de anos antes de Cristo. Antes de quem? Desmoralizou. Não. Quebrou. Muito bom. Quebrou o argumento. Antes de quem? De Cristo. Velho, a pessoa que tenta argumentar que Jesus não existiu, cara, pode não acreditar que Jesus é Deus, tu pode acreditar que ele não ressuscitou, apesar de ser historicamente quase impossível
É praticamente não. É historicamente impossível, dado a quantidade, o volume de testemunhas da ressurreição de Cristo, mais de 500 testemunhas de Jesus ressurreto, a pessoa dizer isso, tá? É impossível ser mentira. Só que, cara, tu pode acreditar que ele não é Deus, tu pode acreditar que ele não fez milagre, tu pode acreditar que não ressuscitou, tu pode acreditar que não foi pro céu. Mas dizer que ele não existiu, cara, tu tem que ser muito maluco. Tem que ser muito pinóia, tem que estar muito fora da realidade, tem que estar muitos séculos fora do meio acadêmico, estudioso, ateu, porque nem ateu consegue negar que Jesus existiu, tá? Então, por fim, espero que tenha sido bênção na tua vida, não deixe qualquer um botar minhoca na tua cabeça. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se discordou, comenta aqui embaixo também. Quer sugerir vídeo? Quer sugerir? Caleb, reage a esse vídeo. Vai lá no meu Instagram, crentinho.básico, e manda no direct lá, manda vídeo pra mim. Manda vídeo pra mim, eu vou começar a interagir um pouco melhor lá. Manda vídeo pra eu reagir, tá? Manda perguntas também, se quiser aconselhamento, se quiser de alguma ajuda, se precisar de algum acompanhamento, manda mensagem lá, que a gente vai conversar contigo, tá? Não esqueça de curtir e comentar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação, ler a Bíblia e fazer oração se quiser crescer. Tchau, fui! Yeah. Yeah.